Fala galera, tudo bom? Bora aproveitar que é sexta-feira e falar um pouquinho dos objetivos que a galera escolheu lá na enquete. Eu falei que me surpreendeu a quantidade de pessoas do grupo que tem interesse em aumentar o volume, massa muscular, mas o número um disparado ainda é emagrecimento. Então eu vou aproveitar esse primeiro vídeo para falar de emagrecimento. Vou tentar não me estender demais e eu acho que o importante nesse primeiro vídeo é a gente entender o que é emagrecimento e como é que o emagrecimento funciona, tá? Muitas vezes tem uma confusão grande entre perda de peso e emagrecimento, e as duas coisas são conceitos bem diferentes, tá? Perda de peso é baixar número na balança, não importa como é que é a composição. Então, baixou o número na balança, baixou o peso, perda de peso. Emagrecer quer dizer tornar magro, diminuir a quantidade de gordura ou modificar a forma da composição corporal naquele indivíduo. Pode estar associado a uma diminuição do peso corporal ou não. Isso não tem uma regra, tá? Você pode se tornar mais magro sem mudar o peso e pode perder peso sem se tornar mais magro. Entendido isso, o que é importante a gente lembrar? A gordura, ela é importante para o corpo porque ela é a poupança do teu organismo. É o estoque de vida do teu corpo. Enquanto ele tiver uma quantidade de energia armazenada ali, ele sabe que numa necessidade ele pode recorrer àquele estoque de energia e prolongar a vida. Por isso que é importante a gordura para o corpo humano. Ela não tá lá à toa só para te fazer passar raiva e te humilhar um pouco na hora que você se olha, não, para dizer que tá feia a roupa. Então, entendido assim, o corpo precisa ter alguma gordura e para o teu corpo, gordura armazenada é estoque de vida. Ponto. Quando a gente entende isso, a gente passa a entender o seguinte: o que precisa para baixar o peso corporal? Então vamos falar de perda de peso. Para baixar o peso corporal, eu preciso estar em déficit calórico. Isso significa que eu gasto mais caloria do que eu consumo. Consumo 1.000, gasto 1.500, o peso baixa. Ponto. E para emagrecer, a melhor estratégia é o déficit calórico? É o déficit calórico. Porém, o corpo tem que entender que ele está numa situação que permita a ele abrir mão daquele estoque. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que está acamada, pós-cirúrgico. O corpo tem uma reserva de gordura e tem a massa muscular. A pessoa está acamada. O corpo vai dar prioridade para gastar a massa muscular antes de gastar a gordura. Então a pessoa vai perder muito mais massa muscular antes de perder estoque de gordura, porque é a ação prioritária. A massa muscular para o corpo ela é muito cara, ela consome muita caloria, ela exige muito aporte de energia para manter a massa muscular. Então, numa situação em que o corpo não tenha estímulo para aquela massa muscular, não tenha necessidade de uso daquela massa muscular, o corpo se livra dela e deixa guardada a gordura. Então, para que a gente tenha um emagrecimento, o corpo tem que estar numa condição propícia a perder aquela gordura. Por isso que faz tão pouco sentido aquelas estratégias alimentares que você não come. E eu não estou falando de jejum intermitente, tá? Jejum intermitente ela é uma estratégia alimentar que ela é pensada para diabético. E não tem nada a ver com tornar a pessoa mais magra ou não magra, tá? Ela não tem nenhuma garantia de que você vai ficar mais magro porque você faz jejum intermitente. Agora, todo mundo que tem mais de 30, 35 já viu aquelas dietas de revista que dizia emagreça 10 quilos em uma semana, aí você passa uma fome desgraçada e no primeiro momento funciona, mas depois dá uma merda do caralho, porque ela não se sustenta, né? Ela é impossível de dar certo e na segunda vez que você tenta ela não dá certo mesmo, tá? Então, quando você começa a colocar o teu corpo num processo de inanição, então eu paro de comer, porque eu vou emagrecer, vou estar em um déficit calórico absurdo. Só que o corpo não está propício a se livrar da gordura. Por quê? Porque cessou a entrada de comida. Então, cessou a entrada de comida, ter estoque é mais importante ainda. Ele vai desacelerar o teu metabolismo, ele vai retardar outros processos.
Ele vai tentar de todas as formas se livrar de tudo aquilo que não é essencial para manter algum estoque de gordura. Então, o corte absurdo, o corte abrupto de comida, ele não é uma boa estratégia para você emagrecer, porque você pode até perder peso, mas você não vai se tornar mais magro. E um segundo ponto é, ficar sem comer não é sustentável. Então, em determinado momento, você volta a comer, volta a ganhar peso e ganha ainda mais gordura, porque o que você perdeu foi massa muscular, a gordura estava lá, você volta a comer igual um maníaco e vai acumular mais gordura ainda. Então, a galerinha que sofre com os efeitos sanfona sabe exatamente do que eu estou falando, tá? É perde 2 e ganha 6, perde 2 e ganha 8, perde 1 e ganha 10. Normalmente é essa a conta, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas assim, é muito importante entender isso. A gente costuma procurar vilões, fala assim, o vilão é o pão, o vilão é o macarrão, o vilão é o ovo, o vilão é o... Não é. O vilão não é isso. O vilão também não é o chocolate, o vilão também não é o sorvete, o vilão também não é o churrasco, o vilão também não é a cerveja, tá? O vilão são os hábitos. O vilão é aquilo que você faz em excesso, que te faz mal, e aquilo que você faz em quantidade insuficiente, que deveria te fazer bem. A gente é especialista em supervalorizar o pouco esforço que a gente faz, tá? E subvalorizar o estrago que a gente causa. Então, a pessoa treinou 45 minutos de um treininho mequetrefe e fala, tá de boa, tô tranquilo, posso comer hoje uma pizza e tomar uma cerveja porque eu mereço estar pago. Não tá nem perto de pago, tá? Essa conta nem perto de fecha. Você facilmente consome ali 1.500, 2.000 calorias numa refeição dessas mais sujas e você gasta no teu treino meia boca 300 calorias. Então a conta não tá nem perto de fechar. Galera, o que é importante nesse primeiro momento a gente entender? Depois a gente vai voltar para falar outras vezes de emagrecimento e eu vou voltar para falar o que funciona e como é que funciona o emagrecimento de fato, tá? Mas nesse primeiro momento é importante a gente entender assim, o que é emagrecer, o que é perda de peso e principalmente que atitudes extremas elas não são produtivas nesse sentido, não são produtivas. Mas eu fiz a dieta da revista e perdi 10 quilos. A grande pergunta é, quando você voltou a comer, você ganhou quanto? E normalmente a resposta é 12, 13, 15 ou 20. Mesma coisa acontece com o pessoal que usava medicamento para parar de comer ou para controle de fome. Tá bom? Galera, se ficou dúvida sobre esses conceitos, manda aqui no grupo, vamos falar um pouquinho disso. Eu volto, não sei se hoje ou amanhã, para falar um pouquinho do conceito de ganho de massa muscular e aí em cima disso a gente começa a desenvolver os assuntos, tá bom? Abraço para vocês, até mais.